Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora Maranhão, 7 horas e mais 20 minutos. E nesse momento começa a nossa resenha com a participação dos jornalistas Adalberto Melo e Ricardo Marques. Aqui eu já dou boa noite. Boa noite, Adalberto. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente na capital, no interior do estado também. Maravilha. Ricardo, boa noite. Boa noite, Olavo. Boa noite, Adalberto. Aos amigos e amigas, telespectadores, ouvintes, internautas. De novo, eu malamanhado aqui, mas não tem jeito. Vamos que vamos. Tá nada, tá bem, vocês estão bem, né? Estamos alinhados aí e cheios de informação, porque nós vamos começar falando sobre o caso de Turilândia. Meu Deus do céu, um caso que tem gerado muita repercussão e polêmica também. O Ministério Público chegou a pedir a soltura, né? A orientar a soltura dos envolvidos no caso, mas a Justiça negou o pedido. Todos permanecem presos, mas o Ministério Público pode ser que tenham algumas discordâncias, Ricardo. Como é que está essa situação toda? Olha, Olavo, foi um verdadeiro epicentro, né? Essa decisão aí, esse pedido, né? Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela soltura dos investigados, contrariando o trabalho que foi feito pelo GAECO, né? Tanto é que gerou o pedido de renúncia de 10 promotores de justiça do GAECO, né? Eles pediram para sair do GAECO ainda ontem, domingo, em pleno domingo, né? Foi um final de semana movimentado. Só que a desembargadora Maria da Graça Amorim, do Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, ela decidiu manter as prisões preventivas, né? Pelo menos dos principais investigados. Permanecem presos o prefeito Paulo Curió, a vice-prefeita Tânia Mendes e operadores financeiros apontados como integrantes do núcleo central da organização criminosa. Agora, o afastamento do prefeito, da vice-prefeita e de servidores estratégicos ali da administração municipal também foi prorrogado por mais 90 dias, ou seja, a desembargadora pesou lá na caneta, manteve ali, inclusive, os fundamentos, né, que nortearam a investigação do GAECO, né? Por exemplo, o risco à ordem pública, a possibilidade de interferência nas investigações e a continuidade das práticas ilícitas serviram aí de argumento para fundamentar a decisão da desembargadora. Exatamente os argumentos sustentados pelo GAECO e que haviam sido relativizados, digamos assim, no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, né? A decisão, inclusive, expõe ali um certo isolamento da Procuradoria, né? Porque você ter 10 promotores capacitados, porque o GAECO, a gente pode dizer que o GAECO é a tropa de elite do Ministério Público na investigação contra o crime organizado. E você ter os 10 promotores pedindo para deixar a estrutura do GAECO, isso expõe que não está bem, né? Embora, em nota, a Procuradoria tenha colocado que são eventos naturais da dinâmica institucional, né? E não pode ser considerado natural uma situação dessa. Agora, é esperar, né? O GAECO já tem nomeado aí o promotor Haroldo Paiva de Brito para assumir a coordenação do GAECO. Os promotores que deixaram o GAECO apresentaram todo o teor, encaminharam o teor da investigação. É esperar agora a apresentação da denúncia, né? Por enquanto, não há réu, eles são ainda investigados. Após a apresentação da denúncia do Ministério Público, aí sim, caso aceitas pela Justiça, passarão a serem investigados, virarão réus. Por enquanto são investigados. Caso a denúncia seja aceita, eles viram réus efetivamente. Agora, Olavo, sobre essa notícia ainda, me chama a atenção duas coisas. Uma, já tinham aí apoiadores do Paulo Curió preparando uma festa para recepcioná-lo. Eu já fiquei imaginando ele nos braços do povo ali ao entrar na cidade. Não é difícil não, né? E detalhe, para recepcioná-lo, Paulo Curió, mas criticando o fato de ele ser afastado
da prefeitura. No caso agora que a justiça determinou, faz duas coisas. Primeiro, continua preso e segundo, claro, afastado das funções, obviamente. Nas duas notas, me chamou a atenção um verbo que foi utilizado pelo Ministério Público, que foi: serão nomeados os demais integrantes da nova equipe para dar continuidade aos trabalhos abandonados pela equipe anterior. Acho que foi infeliz quem redigiu a nota e usou esse verbo aqui para caracterizar o trabalho que acaba de ser entregue pelos promotores que saíram do GAECO, e a gente sabe, já falou aqui o Ricardo sobre os motivos pelos quais esse afastamento aconteceu. E já me parece que foi bem assertiva a nota dos promotores apoiando o GAECO quando diz: decisões institucionais desse porte afetam a credibilidade das investigações e a confiança da sociedade, sobretudo em casos de corrupção no poder público. Aqui eu acho que acertou. Acertou. A gente precisa reconhecer que o Ministério Público, ele tem a prerrogativa de pedir a liberdade, né, também. Tem a prerrogativa de pedir a absolvição no tribunal do júri. Acontece de o próprio promotor, em nome do Ministério Público, pedir a absolvição do réu. Contudo, essas medidas, elas não precisam ter um fundamento muito forte, né? E o que a gente vê, o que se apurou, o que se mostrou na própria decisão da desembargadora Maria da Graça, o que a gente vê é o oposto, né? Os indícios muito fortes, uma investigação muito robusta, bem feita, que não justifica o pedido feito pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral de Justiça. E também até confirmado, o ex-chefe do Ministério Público, Eduardo Nicolau, chegou a se manifestar. Tem matéria lá no blog do John, né, apoiando aí essa decisão dos promotores, que pediram essa demissão, essa saída do GAECO, até se posicionando, prevendo, inclusive, uma reação popular, né, Adalberto? Porque isso repercutiria muito mal, num caso que foi amplamente divulgado e que está gerando muita repercussão, com um volume muito grande de dinheiro supostamente desviado e de muita gente envolvida no bojo dessa investigação. Vamos girar então com as notícias, mas antes disso, deixa eu lembrar, né, Adalberto e Ricardo, porque o nosso público pode participar, 2106-9403, você pode participar, mandar a sua opinião, mandar o seu alô, participa aqui, nosso programa é completamente aberto à sua participação, você é super bem-vindo. Tá o QR Code aí também para facilitar, você já entrar lá no aplicativo de mensagens, no WhatsApp, e mandar pra gente a sua participação. Mas deixa eu falar um negócio aqui, que eu tenho um defeito grave, se eu não falar eu não durmo. Eu tenho muita consideração ao promotor Eduardo Nicolau, foi um procurador-geral aqui, ouvinte do expediente final, telespectador aqui do Tá Na Hora, e sempre se relaciona muito bem com a imprensa. Mas espera ainda, promotor, o senhor, quando era procurador-geral, censurou a promotora Lítia Cavalcante naquele caso lá da barca lá do ferryboat do Zé Humberto, né? Aí o senhor fica parecendo os dinistas, né? Os comunistas que ficam apontando o dedo quando cometiam os mesmos erros para os quais apontam hoje. Com todo respeito, não me leve a mal, mantenha a nossa cordialidade. Você tem todo o direito, Ricardo, de falar aqui, porque esse outro lado ele é fundamental, ele é importante também ser levado em consideração. Ó, Adalberto, tem gente mandando abraço para ti aqui, grande jornalista, comentando aqui contigo, e aí pedindo informações também. O Antony Reis, de Camboa dos Frades, falando que teve prefeito que aumentou o próprio salário, alegando um ano difícil de 2025, essa questão toda, e mandando um abraço para ti aqui, reconhecendo o teu trabalho, dizendo grande jornalista. Antony Reis. Legal, obrigado. Um abraço, Antony. Você me fez lembrar que tem um projeto que prevê a prisão e perda de mandato por falta de transparência nas prefeituras, hein? Se passar, sei não, tem gente que não vai nem dormir. Eita, meu Deus do céu. Vamos girar então com a notícia. Olha, no interior do estado, o vice-governador Felipe Camarão voltou a defender que não vai renunciar ao cargo de vice-governador, né? E que nem uma possível intervenção do ex-presidente Sarney vai fazer ele mudar de ideia. Por enquanto, o Camarão continua aí se garantindo, né? Nesse apoio fiel ao presidente Lula, Adalberto. Como é que tá isso? É fiel? É garantido? Como é que é? A frase é para entrar nos anais da política do Maranhão, né? Tem a frase aí? Tem, produção? Tem um áudio? Tem um vídeo? Vamos lá.
Tem um vídeo. Aqui é um vídeo. Vamos lá. Lula vai pedir pro Camarão renunciar porque o Sarney vai pedir pro Lula pro Camarão renunciar. Eu não sei porque não combinaram com os russos, né? No caso com o Camarão. Nunca ficou combinado isso. Mas não adianta se agarrar no bigode do Sarney porque eu vou me agarrar nas barbas do Lula. Se agarrar, eu vou me agarrar na barba do Lula. Falei que a frase era digna de registro aí, pois é. O fato é que nem o Sarney, eu acho que nessa idade ainda mais, vai tirar o bigode e muito menos o Lula arrancar a barba. Então vamos ver quem tem medido. Então vão, pelo jeito aí, forças serão medidas, né? A partir dessa frase que foi dita. E mais uma vez ele voltou a lembrar que não vai renunciar. É o Felipe Camarão que está mantendo uma coisa certa. Está fazendo o seu papel aí todo dia, praticamente está na mídia, né, Ricardo? Porque os fatos vão acontecendo e ele sabe muito bem aproveitar esses momentos aí para se posicionar, né? É importante, né, que ocupe espaço na mídia e ele tem feito isso. Agora, eu fico com uma dúvida, isso aí foi lá na vice-governadoria, foi esse evento? Foi, diz que pelas informações levantadas, foi uma espécie de ato político oficializando o apoio do PSOL, da Rede, do PSB, PCdoB também. Mas foi na sede da vice-governadoria? Na vice-governadoria. Pode isso, como é o nome daquele da Globo lá que o cara falava, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo. E o Brandão pode fazer lá dentro do Palácio dos Leões? Está dentro das 4 linhas isso aí? O negócio está tão avacalhado. Cadê o Procurador-Geral de Justiça aí? Não vai saber que evento foi esse, feito dentro da sede da vice-governadoria? Nada contra, o Camarão pode e deve fazer esses eventos para fomentar a pré-candidatura dele. Mas dentro da vice-governadoria, pode isso, Arnaldo? Vamos saber então esse desdobramento todo, hein, Adalberto? Deixa eu lembrar você aí, 2106-9403, para você participar com a gente. Tem muita gente participando, mandando alô. Deixa eu só mandar mais um alô para o nosso, o Marcos de Imperatriz. Obrigado, Marcos, pela participação e todo mundo que está mandando mensagem aqui para a gente. O Marcos Brandão, que é irmão do governador Carlos Brandão, ele usou as redes sociais para afirmar que são falsas as informações que associam o nome dele a supostos ataques ao presidente Lula. Vamos conferir. Esse grupo já conseguiu até fazer intriga com o ministro Flávio Dino e agora está tentando com o presidente Lula, que é uma pessoa que é um presidente que ajudou muito o Maranhão, ajudou o Estado, e jamais eu poderia ficar contra ele. Meu caro Ricardo Marques, em ano eleitoral e com o avanço da inteligência artificial, todo cuidado é pouco. Uma simples publicação pode criar uma instabilidade no cenário maranhense. É fato, né? Nós vamos ter aí uma eleição muito tumultuada nesse aspecto da tecnologia, né? Com o uso aí de deepfakes, de montagens de inteligência artificial. Agora sim, um troço desse aí eu não vi o vídeo ao qual o Marcos Brandão se refere. Mas uma história dessa, chegando ao Lula, o Lula é um cara já passado na casca do alho, né? A relação do presidente Lula com o governador Carlos Brandão é direta, né? Não precisa de interlocução. No início, lá atrás, quando se tornou ainda um pré-candidato ao governo, o Brandão não tinha relação direta com o presidente, precisava de interlocuções, né? E o grande interlocutor era o então governador Flávio Dino. Mas hoje o Brandão é tido aí como uma das figuras da confiança do Lula, né? Até pelo respaldo que tem com as ações do governo. O governo do Maranhão, ele é, no campo social, muito parecido com as ações do governo federal, né? Tanto é que essa questão de transferência de renda, esses programas de transferência de renda, o Maranhão tem a nível estadual o mais eficaz, né, que é o Maranhão Livre da Fome. Agora, não é a primeira vez que o Marcos Brandão expõe
esse tipo de situação, né? A gente comentava agora há pouco lá no expediente final, o Adalberto lembrava, né, que teve aquele primeiro vídeo dele lá, né? Foi quando se confirmou, pelo menos veio à tona oficialmente, o desgaste da relação entre dinistas e brandonistas. Até então, a gente comentava aqui por ouvir de bastidor. A partir daquele vídeo, a coisa aflorou, né, Adalberto? Aflorou e a gente percebe, pelo menos no tom, assim, quem em casa pode tirar suas conclusões, claro, de que ainda há ali uma mágoa, um sentimento, né, alguma coisa mal resolvida ali, uma chateação profunda até, com algumas, o que eles chamam de esse pessoal, o grupo, né? Ele sempre cita, não fala diretamente quem é, mas já denomina ali quem seriam as pessoas responsáveis, digamos assim, por algumas informações que, segundo ele, não seriam verdadeiras, né? E quem seria beneficiado por isso. Então, dá para perceber, sim, que desde aquela data, Ricardo, a gente, como você falou, os fatos vieram à tona, inclusive depois até na Câmara Federal, o país inteiro tomou... o Maranhão virou pauta política nacional, né? A partir dessas falas que foram feitas, afinal de contas, também eram ali situações muito sérias, né? E são até hoje, algumas explicações ainda não foram dadas, perguntas ficaram no ar, e a gente percebe que ainda há esse sentimento aí, né? Vai ser difícil conseguir realmente reatar essa união, digamos assim, desses dois grupos, e estamos já no ano de 2026. E o relógio, está indo embora. O tempo está indo embora. Cada vez mais complicada, né? Essa volta aí, reativar essa parceria. Deixa eu mandar aqui um abraço também para o Ezequiel Neto do Novo Horizonte, em Passo do Lumiar. Ele disse o seguinte, lembrei aqui do Faustão, viu, Adalberto? Ele botou assim, abraço ao inoxidável Ricardo. Inoxidável é realmente ele tinha umas coisas assim, né? É muito apropriado. Eu sou o enferrujado. Sempre atento às novidades da política maranhense. Valeu, Ezequiel, obrigado. É isso mesmo. Obrigado, e você que está aí do outro lado acompanhando, na cidade de Imperatriz, a dona Nenê também, já botou aqui, esperando o alô dela, Antônio dona Motivo, Nenê. Filho dela. Dona Nenê, brigadão, valeu, um beijo para a senhora, um beijo bem grande. Dona Nenê. Antônio e Tânia do Paraná, muita gente participando, valeu. Vamos girando aqui com mais um assunto. Na sexta-feira, gente, nós anunciamos uma mudança no secretariado, muitas mudanças no governo do estado. Mas parece que o Rubens Pereira, o Rubão, né, pode voltar ao governo. Como é que será isso, Adalberto? Explica pra gente. O Rubão, ele não rompeu com o Brandão ali naquele momento? Segundo o blog do nosso colega John Coutrin, não houve rompimento com o governo, não. E é muito próprio do Rubão, né? Ele sempre foi uma pessoa muito... é muito educado, né, muito cuidadoso, zeloso com as relações. Você pode ver que na nota que ele dá, o tom que ele utiliza na nota é extremamente elegante, né? Mesmo com o filho ocupando, você lembra do episódio dos áudios vazados, ocupando a tribuna da Câmara Federal e falando o que falou, da forma como disse o Rubens Pereira Júnior, ainda assim você não viu por parte do Rubão nenhuma declaração, inclusive com o tom que usou o filho lá na Câmara Federal. Não houve. Então, realmente, sai, deixa as portas abertas. Agora, o Ricardo fez uma pergunta lá no rádio que é interessante, que é, se está sendo cotado para voltar, e aí fala assim, educação, pouco provável, mas na CECID, Secretaria de Cidades, talvez, mas... por que não ficou onde estava, né? Se era para voltar, por que saiu então? É meio estranho, realmente, o Ricardo tem razão quando faz essa pergunta agora. E é um exímio articulador. A gente lembra do período da campanha, volta lá atrás e lembra de como foi a participação dele, foi fundamental nessa campanha para a eleição do governador Brandão, viu? E os dois têm uma amizade também, que, ao que parece, não foi rompida mesmo com os últimos episódios que você aí que está em casa acompanhou. E assim, viu, Adalberto? O Rubão... ele tem, né, esse ânimo, né, de conversar, de dialogar, né? Ele não é beligerante. E o outro também não, né? O Brandão também é na mesma pegada. Tem aquele ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, né? E quando os dois não querem, aí é que não briga mesmo. É verdade, né? Fica em paz. Deixa eu mandar um abraço para o Eduardo da Cidade Olímpica, sempre participando com a gente, aqui bem ativo no nosso 21069403, ligados no nosso programa, Cleudson Alves e a Luana Viana, em novo repartimento, olha, no Pará, hein? Novo repartimento no Pará, estado vizinho aqui. Muito obrigado pela audiência. Quem também está mandando
Ó, tá aqui, ó. Não adianta participar, adianta sim. As mensagens a gente lê aqui, porque são muitas mensagens, viu, Castelo Branco? Lê a mensagem do povo. É, Castelo Branco aqui, Castelo com 2 L's. Cheguei agora na tua mensagem aqui, viu, Castelo? Obrigado, valeu pela participação. Quem mais está com a gente aqui deixa eu ver. Participando aqui com a gente é o Aguinaldo Viana. Obrigado, Aguinaldo, pela sua participação. Gente, com a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça, o presidente Lula avalia a possibilidade da criação do Ministério da Segurança Pública. Mas ainda tem a PEC da Segurança Pública para ser aprovado no Congresso. Bom, um Congresso insatisfeito. Como é que fecha essa conta, Ricardo? A conta é difícil de fechar, mas ela é possível, né? Essa especulação aí de que o Lula queria já separar ou teria essa intenção de separar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2, né? O que, a meu ver, seria o correto, você ter um ministério para a Justiça e outro para a Segurança Pública. Parece a mesma coisa, mas não é. São braços distintos. O ideal seria que fosse desmembrado, sim. Tem muito ministério aí que não precisaria nem existir. E um só acomodaria. Mas a Justiça e Segurança Pública, o ideal, até pela própria Constituição, seria que se separasse mesmo. Quando da saída do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, ventilou-se essa possibilidade. Àquela época era mais fácil, né, de desmembrar, porque o ambiente lá no Congresso era mais favorável, digamos assim. Hoje ainda é possível, porque quando você separa, você cria de certa forma ali mais uma estrutura de atração para o governo, né? E nesse aspecto a gente sabe que os nossos partidos são pragmáticos. Contudo, alguns nomes já estão sendo ventilados aí, como, por exemplo, para o Ministério da Justiça, o Camilo Santana, o senador, licenciado, atual ministro da Educação, e o Wellington César Lima e Silva, que é ex-ministro da Justiça e atualmente está na Petrobras. Eles são apontados como possíveis sucessores. O Camilo Santana, eu vi uma declaração dele nesse final de semana, ele disse que está fora de cogitação, que o presidente Lula nunca buscou, nunca procurou, mas a gente sabe que onde tem fumaça pode ter fogo, né? Outro nome é o do advogado Marco Aurélio Carvalho, que é um advogado bem relacionado com as altas cortes, né? Só que, no momento, por decisão pessoal, o Marcelo não toparia a parada, pelo menos é o que se comenta de bastidor. O instrutor Amaral diz que está mandando parabéns a todos os bombeiros civis pela data de hoje, hoje, Dia dos Bombeiros Civis do Brasil. Valeu, Amaral, obrigadão. E obrigado você também pela audiência e companhia. O Tá Na Hora fica aqui, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã a partir das 6h30. Beijo grande, beijo na família. Valeu, senhores. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.